Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, que é apóstolo de Cristo ou da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Todavia, eu quero falar sobre o Evangelho da Graça por meio da fé. A fé que não vem de nós é dom de Deus, ou seja, a gente não tem participação nenhuma na salvação. A gente não há nada que possamos fazer ou além de crer em Cristo Jesus como sendo o nosso Salvador. Mas mesmo assim, sabemos que a fé não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Muitas vezes eu procuro estar falando do Evangelho aqui, que acontece, a maioria das pessoas que eu conheço tem já uma passagem pelo cristianismo, já ouviu a palavra de alguém e já estão contaminadas pelo fermento das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Todavia, esses homens são os mesmos que Paulo tentava combater já lá em Corinto, que a gente vê as assembleias lá em Atos. Todavia, esses homens tentam perverter, são inimigos da cruz de Cristo, tentam perverter o Evangelho, tentando acrescentar algo a mais à cruz perfeita de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus se entregou por nós em sacrifício, ele falou no momento, antes de entregar o seu espírito nas mãos do Pai, que estava tudo consumado. Ou seja, o homem hoje em dia que tenta falar que tem que ter obra, que tem que fazer algo para poder receber a salvação, ele é mentiroso, ele está pregando um evangelho anátema, como o apóstolo Paulo já vinha falando lá em Corinto. Eu vou ler aqui uma passagem que ela está em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naquele que se perde, que está encoberto, nos quais o Deus deste século, entenda que Deus desse século está com D minúsculo, então é Satanás que está falando aqui. Quem é o Deus desse século? Satanás. Cadê onde estava? Aqui. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí sim, Deus do maiúsculo. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilharam a luz, e quem brilhou em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este testemunho em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então, todavia que nós vemos que o interesse total de Deus é que esse evangelho que é pregado seja para engrandecer somente o nome de quem? Jesus. É só para Jesus Cristo. Todo tempo, se eu falar que eu tenho que fazer alguma coisa para mim poder receber a salvação, então é um evangelho anátema. Eu só tenho que entender o seguinte: Cristo Jesus morreu no meu lugar.
ele derramou sangue por mim. O apóstolo Paulo, ele fala muitas vezes, em muitas passagens, que se é por obra, errado, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E todavia, esse é o evangelho. E muitos querem falar, não, só isso não pode. Querem acrescentar obras à cruz de Cristo, dizendo que só Cristo Jesus não é suficiente para salvar. Só Cristo não tem condição. Esse é o evangelho anátema. Esse é um evangelho de Satanás, que ele tenta disseminar no meio da cristandade. Aonde mais Satanás se esconde? Se não é no meio da cristandade. Aonde ele planta a semente dele? Se não é junto com o trigo. O trigo está plantado e Satanás planta o joio no meio. Eu trouxe mais algumas palavrinhas aqui, mas primeiro vamos dar mais uma enfatizada. Mas aqui, voltando no versículo 3 onde eu comecei, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Então, se uma pessoa vê claramente que a salvação é por graça, por meio da fé, que não vem das obras, e ela, não, mas tem que fazer, não, mas tem que ter obra, senão não pode ser salvo, e pregam isso, e tentam tirar da mente, da visão dos que realmente querem ser salvos, que todavia, elas precisam fazer alguma coisa além de crer em Cristo Jesus. Essas pessoas são as que se perdem, que estão cauterizando a sua própria consciência para que não creiam na verdade. Eu vou ler aqui mais uma passagenzinha que eu tenho aqui, separei em 1 Coríntios 3, que fala sobre obras, tá bom? 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto. Qual é? Jesus Cristo. E esse alguém, sobre este fundamento, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um será manifesta, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Então aqui, todavia, nós vemos as obras. Se a obra de alguém é verdadeira, que as obras verdadeiras são quais? As de pedras preciosas, as de ouro, as de prata. As obras de madeira, de feno e de palha são obras falsas, porque o fogo vai destruir elas, não vai sobrar nada. Podemos dizer que a de palha não vai sobrar nada mesmo. Então, todavia, nós vemos que
tanto o que tem obras vai ser salvo, só que o que tem obras verdadeiras, genuínas, que não vão se queimar com fogo, que são as de pedras preciosas, a de ouro e a de prata, esse vai receber galardão, que é igualmente coroa da vida eterna. Ou seja, uma premiação, somente isso, tá bom? E o que não fica, sua obra não se sustentar, não se ficar nada, ele vai sofrer detrimento, perda, mas todavia será salvo como que pelo fogo. Se uma pessoa crê em Jesus Cristo, que é o fundamento é crer em Jesus Cristo. Uma pessoa que crê realmente em Cristo Jesus como Senhor, como tendo morrido no seu lugar, ele já não tem mais pecado, porque os seus pecados foram todos cobertos pelo sangue de Cristo, o qual é propiciação pelos nossos pecados. Temos paz com Deus, como diz a Escritura. Ou seja, temos acesso com Deus. Mas podemos perder a salvação, não é? Não. Ah, mas a Bíblia tem passagens que fala que podemos perder. A Bíblia fala que pessoas que vão se apostatar da fé, pessoas que vão voltar atrás, mas são pessoas que nunca creram realmente, que só professaram da boca para fora. Uma pessoa que realmente crê em Cristo Jesus como sendo seu Salvador, ela não pode perder a salvação, porque é o próprio Jesus Cristo que garante que ela não vai perder, porque ela recebeu a salvação não porque ela quis, mas porque o Senhor capacitou ela e salvou ela pela misericórdia que há em Deus através de Jesus Cristo, como está escrito que Deus amou de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não entre em condenação, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, a pessoa que crê em Cristo Jesus não entra em juízo, não passa por aquele tribunal de Apocalipse. Ela automaticamente já tem a salvação já garantida em Cristo Jesus, pelo amor que Deus teve de entregar o seu Filho para nos dar essa salvação. Porquanto, desde a gente pega a Bíblia, a gente consegue ver que desde tudo começou, quando o homem caiu, o Senhor prometeu que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, o qual essa serpente é Satanás. Ou seja, é Jesus Cristo que morreu por nós, é Jesus Cristo quem se entregou por nós, como está escrito, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, como Moisés levantou a serpente no deserto, os estavam pecando muito lá na travessia, saindo do Egito, rumo à Terra Prometida, e começaram a blasfemar e pecar contra o próprio Moisés e contra o Senhor. E Moisés clamou a Deus, e Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste, no alto de um poste. E quem era mordido pela serpente, ao invés de morrer e olhava para aquela serpente, aquele tal ficava curado, vivia. Do mesma forma, Cristo Jesus, sem pecado nenhum, sem um único pecado, e nem poderia ter, porque ele é Deus. Então, ele se fez pecado no nosso lugar. Ele carregou, ele levou os nossos pecados sobre si, naquelas 3 horas de trevas que ele passou naquela cruz. Nós homens vamos ver as bufetadas, vamos ver ele sendo cuspidos, mas não vamos conseguir ver o que realmente ele estava passando, que era não poder estar tendo comunhão com Deus Pai naquele momento. Então, naquele momento de trevas, de não estar tendo comunhão com Deus, para ele foi as piores 3 horas
da eternidade, porque foram 3 horas de eternidade que ele morreu nos nossos pecados, para que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna, não entre em juízo, confirmando com a palavra, confirma tudo em uma coisa só. A gente pode ver em Romanos 4 que fala: creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Assim, do mesmo modo, quando a gente cremos que Jesus Cristo já morreu em nosso lugar, isso nos é imputado como justiça. Não é que nós somos justos porque fizemos alguma coisa, mas somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. Não há mais pecados para aquele que crê que Jesus Cristo morreu em seu lugar. E agora, alguém que crê que Jesus Cristo morreu em seu lugar não vai querer viver em pecado. Todavia, nós temos ainda essa carne pecaminosa que nós carregamos. Devemos andar nas boas obras, como diz a palavra, que pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, pois somos feituras suas, criadas para as boas obras. Devemos andar nas boas obras porque temos a salvação e não para obter a salvação. Se a gente tem a salvação, a gente deve andar nas boas obras. Mas se não tem, não adianta, que as suas obras é morta. A obra é morta, porque você que não crê que só é salvo por graça, que já está salvo, que tem a sua salvação garantida, que não pode mais perder, que Jesus Cristo fala que todo que for até ele, de maneira nenhuma, de modo nenhum, ele lançará um fora. Então, essa é a certeza que nós temos. E se você crê que você tem a salvação, agora sim, você tem a salvação, você não pode perder. E se você continua andando em pecado, sabendo que tem a salvação, crendo em Jesus como seu Salvador, você está andando errado, vai sofrer do Pai o quê? Castigo, açoite, como a gente leu agora aqui em 1 Corinto e 1 Coríntios 3. Se alguém destruir esse templo, que é o quê? Que é o nosso corpo, é templo, morada do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então perde salvação. Não. Vamos ler aqui 1 Coríntios 5. Vou botar aqui a partir do versículo 5, só para a gente poder entender. Seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que a pessoa é salva por crer em Jesus, mas se ela andar em desobediência, andar em pecado, Deus vai castigar ela, como diz lá em Hebreus 12, que Deus é Pai bom, e Pai bom corrige a todo o que tem por filho. E se uma pessoa é filho de Deus legítimo, crê em Jesus Cristo como Senhor, como tendo morrido no seu lugar, ele é nascido de Deus, ele não vai querer andar em pecado. E se a sua carne anda em fraqueza e ele anda em pecado devido à fraqueza da sua carne, ele vai sofrer correção, vai sofrer açoites, mas nunca jamais perde a salvação. Ele pode até mesmo perder a sua vida material, mas jamais perde a sua alma, o seu espírito, porquanto o Senhor Jesus garante que de maneira nenhuma ele vai perder um. Entenda isso, porque não tem como você perder o que você não obteve com o seu esforço. O que? A graça. Você foi agraciado por Deus
para poder crer. Tenha certeza no seu coração que Jesus Cristo já pagou por todos os seus pecados. Amém.